Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Sou o Wesley, seu aluno, e vim aqui apresentar um pouco da minha ideia que eu tive para o seu trabalho. Hoje eu trabalho já nesse sistema, né? Ele existe, o GNS, é um sistema no qual eu desenvolvo lá na Caixa Econômica Federal. Eu acabei não usando aqui as referências da Caixa e tal, quanto aos indicadores e tudo mais, pelo fato de, não sei, né, talvez poderia dar algum problema de estar expondo, mas é isso. Aí eu trouxe um pouco aqui da dor, né, que existe hoje lá no sistema. Eu vejo que, mesmo com a criação do sistema, o pessoal lá que são do operacional, ainda é um trabalho muito manual e aqui foi mais uma forma que eu pensei de poder automatizar um pouco esse processo, né? Porque o que acontece lá hoje, o pessoal, a gente criou um sistema, né? E o pessoal vai no Grafana ou gráficos do BI para poder pegar as métricas dos níveis de serviço, né? Que são indicadores de APIs que rodam lá na caixa e poder fazer um registro dessas logs, né? Dos erros e por que que aquele determinado serviço não cumpriu com a meta dele durante o dia. E também tem a análise que eles fazem durante o mês inteiro desses indicadores. Aí cada acordo de nível de serviço pertence a, sei lá, N indicadores, enfim. Mas aí o que eu trouxe aqui nesse projeto foi mais uma forma de, inclusive, eu até conversei lá com o arquiteto do trabalho para a gente poder implementar algo com agências de IA ou NCPs, né? A minha vontade real era com MCP, né? Mas, como é bem rigoroso esse processo de ter que ir lá e conseguir a tecnologia para a gente poder implementar, então acabou que vai demorar um pouco ainda para a gente poder ter a tecnologia para poder implantar isso, mas a gente já está usando com as agências de IA lá para poder fazer análise dessas logs. E, inclusive, com esse projeto aqui, eu acabei estudando um pouco mais a fundo e tendo grandes ideias para poder melhorar o processo que hoje já tem, né? Que hoje a gente só colocou uns agentes de IA simples para poder analisar as logs e tentando facilitar para poder o pessoal do operacional achar o incidente com mais facilidade, né? Que foi referente àquela queda daquele indicador. Mas acredito que até com essa solução aqui pode me ajudar bastante nessa nova implementação que vai rolar no trabalho. Vou até apresentar essa ideia para o pessoal. Mas enfim, esse aqui é o GNS e eu vou começar a apresentar aqui. Bom, GNS, inteligência artificial e observabilidade preditiva para SLAs bancários, reduzindo o tempo médio de reparo em 40% com diagnósticos automatizados, editáveis e em estrita conformidade com a LGPD. O gargalo no gerenciamento de incidentes críticos. Aí, aqui tem a síndrome da cadeia giratória, né? Métricas do Grafana. E aqui é o cadastro no sistema de DNS. No caso, pouco daquilo que eu expliquei, do pessoal operacional, olhando as métricas lá no Grafana, no BI, e cadastrando essas métricas aqui no sistema, né? Aí um pouco do processo manual de picos de latência em transações críticas, como Pix, crédito, Open Finance. Aqui eu coloquei só um exemplo, né, mas são N indicadores que existem. O problema, fadiga de decisão e alternância ineficiente entre ferramentas. E a consequência, alta latência humana no MTTR e preenchimento subjetivo de logs. Aqui é um pouco daquilo, é de o ser humano ali analisando todos aqueles picos que rolam naquele incidente e o preenchimento também subjetivo, quando eu escrevi isso aqui, é referente, às vezes a pessoa pode errar o que está escrevendo ali referente àquela queda da análise do sistema, ele abriu um indicador e era outro indicador, então confundiu o número dos incidentes. Então é meio isso que eu vivo lá hoje em dia, né? O pessoal erra muito aí. Esse é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver e que acredito que com essa solução possa até resolver um pouco disso, diminuir um pouco dessa inconformidade das informações. O custo de análise manual no ecossistema Open Finance. Escalabilidade viável, volume exponencial de métricas geradas pelo Open Finance ultrapassa a capacidade de análise humana, o modelo reativo quebra sob alta volumetria. Nesse caso aqui, esse sistema aqui, Open Finance, ele começou a ter vários indicadores, né? Então, ou seja, vários indicadores daquele serviço, muita pessoa para poder analisar, o que é um custo muito alto para a empresa hoje, e que a pessoa já não está conseguindo, porque é mais de 40 indicadores só para esse acordo de nível de serviço aqui, né? Que é um dos mais críticos assim, que tem lá hoje em dia. Risco de governança, falta de rastro técnico e objetivo. Não existe um vínculo claro entre a métrica e a causa raiz escolhida, dependendo da interpretação humana subjetiva, comprometendo a auditoria. Outro problema também que tem muito com essa falta de conformidade das informações, né? O que a IA, junto com o MCP ali, do Grafana, poderia resolver bem rápido isso daqui. Risco de conformidade LGPD, alta vulnerabilidade nas transcrições. A cópia de logs brutos para campos de texto livre nos relatórios de GNS cria brechas para exposição de dados sensíveis, ou seja, é algo que acontece muito lá, quando o pessoal pega a log, por exemplo, de algo referente ao Pix e traz dados do usuário que não eram para ser expostos ali direto nos relatórios diários, né, no final do dia. Então, se a gente poderia adicionar um filtro já automatizado na IA para poder remover esses dados sensíveis dos usuários, né, o que também seria resolvido com essa implementação. Vamos lá para o próximo slide. Modelo reativo, observabilidade preditiva, dimensão, velocidade de correlação, alta latência dependendo da transcrição manual, inferior a 15 segundos, rastreabilidade e auditoria. Subjetiva, sem vínculo, técnico e direto. Rastro de raciocínio automático, mas resto de integridade, né, para a gente poder ter a rastreabilidade ali dos dados que são inseridos no sistema. Privacidade, LGPD, risco contínuo de cópia manual, de PI, né, que seria a exposição dos dados ali, direto na cópia das logs que estão lá no Grafana. Anonimiza, Anonimização automática em ambiente Edge. E escopo da solução, processo 100% braçais, foco restrito em diagnósticos e auditoria confiável, self-hand, né, desativado por segurança. Bom, aqui é um pouco da explicação do que iria acontecer, né? A gente vai ser uma implementação. Aqui a integração da inteligência artificial, uma arquitetura que funde agentes de IA com observabilidade avançada, cruzando picos de latência com base histórica de incidentes no banco. A gente teria aqui o RAG, né, que seria a conexão desse modelo de LLM com fornecendo respostas precisas e depois a análise humana, né, que não pode faltar, para não ficar somente ali confiando no serviço que o LLM ia fornecer para a gente de análise, né. Aí a gente ainda coloca aqui a análise humana para poder confirmar essa análise que foi feita pela inteligência artificial.
Aí aqui um pouco da filosofia Human in the Loop, né, que o senhor passou muito ali nas aulas. E aí a processa, relaciona e sugere, o humano avalia e assina. Valida e assina. Né? Rapidez da máquina combinada com a inegociável responsabilidade humana. Um match perfeito aqui. Quando tem esses dois, a gente consegue ir muito longe. Bom, que agora nós temos como dados se transformam em diagnóstico auditável, né? Aqui na parte de fonte de dados nós temos a ingestão em tempo real, seria os adaptadores MCPs coletando as métricas diretamente do grafema do Prometheus, né? Bem importante. Que aí já ia matar essa parte da análise ali direta do usuário lá no Grafana, no BI, enfim. Edge Compute, na parte de processamento seguro temos o Edge Computing, processamento de inferência na borda, dados sensíveis retidos no perímetro seguro, que foi aquilo que eu expliquei ali no slide anterior, agente de correlação, REG, cruzamento de telemetria atual com histórico de incidentes para formular hipóteses, né, que é aquela parte lá da LLM analisar a massa de dados e trazer uma resposta confiável para o analista. Reasoning Path, geração de rastro lógico transparente, anonimização de rigorosas dos logs. Human in the Loop, que o analista revisa o pacote de evidências e aprova com as raízes, decisão humana aqui. Inerância no design, escalabilidade chá e fim da caixa preta. Para cada diagnóstico de sistema anexa os traces e as logs específicos que fundamentaram a decisão garantindo auditoria e retroativo total. Camada de ética, filtros automáticos inspeciona a coerência da sugestão da IA para mitigar a alucinação e erradicar qualquer PI antes da persistência no relatório, né? Bem importante isso daqui, que é um pouco daquilo que eu estava falando, né? Que adicionar os filtros ali para poder interferir na hora do usuário pegar, copiar a log e já jogar direto lá no cadastro, no relatório diário, né? Aprendizado seguro, RLHF, assinatura do analista serve como reforço positivo, tornando o modelo mais preciso a cada incidente. Engenharia de alta performance, 99,9% de disponibilidade. SLA garantindo para a arquitetura de IA, segurando a operação interrupta. 15 segundos, menos 15 segundos de performance, correlação completa da causa raiz e geração de rastros entregues em menos de 15 segundos. MCP, protocolo MCP aqui, com a injeção 100% padronizada e segura, operando via conectores, Model Context Protocol. As KPIs, o retorno sobre a inovação, menos 40%, redução do tempo médio de reparo, MTTR nos de incidência de SLA. Que está falando um pouco, né, da quantidade da redução de tempo que teria para as análises dos incidentes, né, que foram responsáveis pela diminuição da métrica dos indicadores de nível de serviço. Mais de 85% de acurácia preditiva dos agentes de IA nas sugestões iniciais da causa raiz. 100% dos relatórios gerados com hash de integridade e rastro de evidências anexadas. Zero incidência de vazamento de dados sensíveis detectados pela via telemetria. Roadmap mitigação de risco, fase 1, que é sobre migração, né, para esse novo serviço, que seria um pouco dos riscos que a gente teria iniciais ali, para poder implantar essas melhorias, né? A fase 1 seria a integração do adaptador MCP exclusivamente com as 3 APIs de maior praticidade para o negócio, que seria o Pix, cartões e crédito, né? Expansão controlada para toda a malha de microserviço e ativação total do sistema de aprendizado por reforço. Fase 2 no Fallout. Radar de risco. Viés na rotulagem de incidentes históricos, impacto no REG inicial. Gargalos de conectividade. Higienização e editoria da base de dados antes do file turn, né? Aqui a parte de mitigação e infraestrutura provisionada para garantir a alta disponibilidade extrema dos conectores DMCP. Isso aqui seria a parte mais complicada, por assim dizer, né, de conseguir trazer essa nova tecnologia para os serviços hoje da empresa. Análise aumentada, velocidade da máquina, SLA inquebrável, uma governança humana. O GNS não substitui a decisão humana, ela a blinda, né? Ao eliminar o trabalho braçal de transcrições e a perigosa exposição de dados em texto livre, transformando o gerenciamento de SLAs de uma reação demorada e arriscada para uma estratégia preditiva, perfeitamente editável e implacavelmente segura. E é isso, professor. Queria agradecer primeiramente aí por todo o aprendizado que eu consegui com a implementação desse projeto aqui. Abriu meus olhos para muitas coisas e queria agradecer o senhor por tudo aí. É isso, professor. Obrigado. Tamo junto e até a próxima matéria.